Livro dos Juízes, capítulo 16, nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo de número 22. Juízes 16, nos diz assim: Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. Cercaram-no, pois, e toda a noite o esperaram, às escondidas, na porta da cidade. E toda a noite estiveram em silêncio, pois diziam: esperaremos até o raiar do dia, então daremos cabo dele. Porém, Sansão estava deitado até a meia-noite, então se levantou e pegou ambas as folhas da porta da cidade, com suas ombreiras, e juntamente com as trancas, as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima, até o cimo do monte que olha para Hebrom. Depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Zoreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos. E te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua força, a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para te poderem subjugar. Respondeu-lhe Sansão: se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos, que ainda não estavam secos, e com os tendões ela o amarrou. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quebrou ele os tendões, como se quebra o fio de estopa chamuscada. Assim não se soube em que lhe consistia a força. Disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. Ele lhe disse: se me amarrarem bem, com cordas novas, com que se não tenha feito obra nenhuma, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Dalila tomou cordas novas e amarrou e disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Ele as arrebentou dos seus braços como um fio. Disse Dalila a Sansão: até agora tens zombado de mim e me tens dito mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. Ele lhes respondeu: se teceres as 7 tranças da minha cabeça com a ordidura da teia e as firmares com o pino de tear, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, tomou ela as 7 tranças e as teceu com a urdidura da teia e as fixou com o pino de tear. E disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou o pino e a urdidura da teia. Então ela lhe disse: como dizes que me amas, se não está comigo teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus. Desde o ventre de minha mãe, se vier a ser rapado, e se ia de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais uma vez, porque agora
e descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, rapou-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: serei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, lhe vazaram os olhos, e o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e virava um moinho no cárcere. E o cabelo de sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Orar? Senhor, meu Deus, graças te damos, meu Pai, por uma história tão fantástica, por nos ter feito o registro disso, principalmente, Senhor, por nos ter dado, meu Pai, capacidade pelo Teu Espírito Santo de tirarmos lições desse texto. Nós te agradecemos por isso e te rogamos que nesse momento o Senhor nos ajude nisso, para que possamos compreender e aplicar as Tuas verdades ao nosso coração. No nome de Cristo Jesus que nós te rogamos. Amém. Eu não sei os meninos de hoje, mas os meninos na minha época tinham uma mania esquisita de brincar com fogo. Os pais da gente faziam todo tipo de ameaça, diziam que menino que brinca com fogo faz xixi na cama, mas não tinha jeito, a gente sempre dava um jeitinho de brincar com fogo. E era bombinha debaixo de panela, e era pular a fogueira de São João. A gente ficava cutucando a fogueira a noite todinha e pulando por cima da fogueira, até que um dava errado, pisava numa brasa e ficava uma bolha no pé. Eu não era diferente, eu praticamente toquei fogo na minha casa. Brincando com a lamparina. Minha avó tinha mania de ficar empurrando a lamparina entre as frestas do tijolo. A casa não tinha reboco, e eu fui fazer a mesma coisa. Eu toquei fogo num guardanapo, guardanapo, né? Pano. E aí pegou fogo na cozinha. Outra vez eu estava brincando, eu gostava de brincar com fogo, então eu estava com um saco de plástico, tocando fogo no saco de plástico, achando lindo os pingos de fogo caindo. E minha mãe dizendo: você vai se queimar. E eu nada. Até que teve uma hora que deu um erro lá, e um pingo de fogo caiu na minha perna, ainda tem a marca dele ainda. A gente gostava de brincar com fogo, não é? Irmãos, brincar com o pecado é igualmente brincar com fogo, mas por algum motivo existe uma atração nossa para brincar com o pecado incrível. A ponto que, por vezes, a gente fica assim do tipo: quão próximo eu posso chegar do pecado sem me machucar? Quão próximo eu posso me aproximar do pecado sem pecar? Essa pergunta, ela é louca, porque é a mesma pergunta: quão próximo eu posso chegar de uma fogueira antes de me queimar? Quão próximo eu posso brincar com fogo sem me queimar? É o mesmo princípio. Sempre que nós brincamos com o pecado, sempre que nós desconsideramos o pecado ele se aproxima de nós sorrateiramente, e mais cedo ou mais tarde ele vai nos engolir e nós receberemos o pagamento pelo nosso pecado. Então ele vai nos alcançar de uma maneira ou de outra. Então não é algo com o qual nós possamos brincar facilmente. Sansão não. Sansão, ele não tem nenhuma consideração e ele brinca com o pecado com muita facilidade. Nós já vimos que a história de Sansão é uma história fantástica. Entre as histórias dos personagens bíblicos, esse é especial e já foi alvo de muitos filmes exatamente pelos grandes eventos que ele proporcionou. A força espetacular, capacidade de batalha, um homem que luta praticamente de mãos vazias, com uma queixada de jumento. Mas nós descobrimos que Sansão, mesmo que tenha tido um nascimento fantástico, anunciado por anjos, onde ele tem um voto de Nazireu que antecede o seu nascimento, uma história bonita de nascimento, nós vimos que ele erra o tempo inteiro. Ele não possui nenhuma qualidade aparente, em nenhum momento da história dele até agora.
Nós vimos logo de cara que a primeira falha de Sansão é se apaixonar por uma moça de Tímina, resolver que vai casar com ela. Ele não tem dificuldade nenhuma em passar por cima da ordem dos pais. Os pais dele dizem para ele não se casar com ela. Ele não quer nem saber, ele diz que quer essa e só essa. Ele toca em cadáver sem nenhuma dificuldade. Ele toma bebida alcoólica sem nenhuma dificuldade. Ele se mete em enrascado o tempo inteiro. Ele se vinga das pessoas, usa de uma brincadeira sem graça o tempo inteiro e maltrata e mata as pessoas ao seu redor. É impressionante como ele brinca com os lugares para onde ele vai, com as pessoas com quem ele convive. E o capítulo 16 não é diferente. Esse é o último capítulo da história de Sansão. Até agora ele se deu bem. É interessante porque ele quebrou 3 dos votos de Nazireu. Ele quebrou o voto de não tocar em cadáver. Ele já tocou em cadáver pelo menos 2 vezes. Tocou no cadáver do leão, de onde ele tirou o mel, e tocou no cadáver do jumento, quando ele pegou a queixada ainda úmida. Ele já tocou em cadáver 2 vezes. Ele bebeu, porque o texto nos diz que ele fez uma festa de casamento conforme a tradição dos jovens daquela época, e a tradição era com bebida. A única regra que ele não quebrou ainda do nazirato foi o cabelo. Mas Sansão continua brincando. E o capítulo 16 começa contando de novo essa história de brincar com o pecado de Sansão. Quero que os irmãos notem a forma como ele perigosamente se aproxima do pecado e como o pecado ele é perigoso. Em primeiro lugar, porque o pecado nos atrai a ponto de nós andarmos atrás dele o tempo inteiro. Versículos de 1 a 3. Versículo 1 diz que Sansão foi a Gaza. A pergunta que a gente faz é: o que é que Sansão foi fazer em Gaza? Não era uma região próxima de Zorá, onde Sansão é, até Gaza, são mais de 60 quilômetros. Irmão, se você andar de carro 60 quilômetros já é longe, imagina aí a pé. Ele foi a pé até a cidade de Gaza. O que é que ele foi fazer lá? O texto não se preocupa em dizer o que ele foi fazer lá. O texto só diz o que ele fez lá. E, de novo, nós vamos descobrir que o pecado de Sansão está na cobiça de seus olhos, na concupiscência dos olhos. O texto vai nos dizer, queridos, que lá Sansão viu uma prostituta. Notem, meus irmãos, que é a mesma expressão lá do versículo 1 do capítulo 14. Desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus. O que é que ele foi ver em Gaza? Ninguém sabe, mas o que é que ele viu? Ele viu uma prostituta. O problema de Sansão é quando ele vê. O pecado dele é sempre enxergar. Ele vê, deseja. É essa a questão dele. E o texto nos diz que ele encontrou lá uma prostituta que ele viu e se agradou dela. E logo de cara o texto nos diz que ele coabitou com ela. É triste ver, mas a Bíblia não está preocupada em formar heróis. Só existe um herói nas Escrituras que é Cristo. Todos os outros têm falhas graves. E aqui nós vemos uma falha grave de Sansão. Sai de casa, 64 quilômetros de distância, chega lá, viu uma mulher, uma prostituta, e já logo de cara já foi se deitar com ela. Mas toda vez que alguém busca o pecado, alguém que se aproxima do pecado e namora muito perto do pecado, a Bíblia vai nos dizer que esse homem está sempre em perigo, e não foi diferente. Mesmo sendo longe, a fama de Sansão já tinha chegado em Gaza. E o texto nos diz que os príncipes daquela região, os homens daquela região, eles descobriram que Sansão estava ali. Versículo número 2. Foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. E, então, de cara, eles já estavam atentos que Sansão era conhecido. Ele tinha queimado toda a colheita da região de Tímina no capítulo 15. Então, ele ficou famoso entre os filisteus. Ele trouxe um prejuízo financeiro imenso. Ele matou muita gente, 1000 homens com a queixada de jumento no capítulo 15. Então, isso era um feito muito grande, ele ficou conhecido. Quando souberam que ele estava em Gaza, eles
montaram então uma estratégia para prendê-lo. O versículo 2 vai nos dizer a estratégia, mas ele é um pouco confuso, porque ele fica dizendo, migrando entre a noite e o raiar do dia, e fica confuso com o que eles estão pensando aqui. O texto diz assim: cercaram-no, pois, toda a noite. É como que se ele tivesse ficado a noite inteira cercado, mas parece que a ideia é cercaram-no até a noite, como se eles tivessem ficado observando e prestando atenção nele o dia todo. Ele ficou o dia todo com essa mulher, e eles ficaram de olho nele. Qual era o plano? O plano era: a gente fica de olho nele aqui, se ele for tentar sair, a gente o pega. Mas como ele ficou o dia todinho, eles pensaram, vamos deixar à noite, e aí o texto nos diz que eles esperaram às escondidas na porta da cidade. Esse era o plano, era ficar na porta da cidade para quando Sansão fosse, se Sansão tentasse ir embora, eles pegarem Sansão. Mas aí de repente o texto diz que durante toda a noite eles estiveram em silêncio, pois diziam, esperaremos até o raiar do dia. Então, era de noite que eles iam pegar, era de dia que eles iriam pegar, e aí fica meio confusa a história. Ao que tudo indica, eles ficaram o dia inteiro vigiando Sansão, foi isso que eles fizeram, de olho para ver se Sansão saía. Como Sansão não saiu, quando chegava a noite, a cidade tinha as portas trancadas. Quando a porta era trancada, geralmente ficava só um vigia só, mas uma vez a porta trancada, ninguém entra e ninguém sai. Então as cidades elas eram trancadas como uma casa. Então o que ele já sabia? Se a porta está trancada, Sansão não sai. A gente espera amanhecer, quando estiver perto de amanhecer o dia, porque é sempre a melhor hora para fazer um ataque. Porque nesse horário é a hora que a pessoa está no sono mais profundo. E aí a gente pega a pessoa já nesse sono profundo, e aí a pessoa não consegue reagir bem. Então parece que o plano deles era esse: vamos ficar a noite aqui vigiando, quando for de manhã, antes do sol nascer, a gente vai lá e ataca Sansão e captura Sansão. Era mais ou menos esse o plano. Portão fechado da cidade, não tem como ele sair. O que é que eles não contavam? Que Sansão não ia passar a noite ali. Ele se levantou à meia-noite, diz versículo 3. E saindo Sansão para ir para casa de meia-noite, o que é que ele encontrou? A porta da cidade fechada. Não era uma portinha pequenininha, não, era uma porta suficiente para passar carruagens. Então, eram portas grandes portões feitos de madeira. E não podia ser qualquer tipo de madeira, não, eram madeiras grossas para evitar serem derrubadas. Além disso, eles reforçavam essas portas com ferro, então, para que mesmo que tentassem arrombar, a porta não caísse. Elas eram presas, chumbadas em pedras na lateral. Então você tinha uma espécie de cachio, onde elas eram presas, esses cachios eram presas dentro da pedra. Não tinha como você burlar uma estrutura dessa. Só que eles estavam lidando com alguém que tinha uma força sobrenatural. E o texto nos diz que Sansão, levantando-se à meia-noite, chegou lá, e o texto faz assim: e pegou ambas as folhas das portas. A ideia é, ele pegou a porta inteira, as duas, porque era um portão que fechava, pegou as duas portas. Mas ele não só arrancou as duas portas, você pode dizer assim, ele arrancou as dobradiças, não é? Pelas dobradiças. Não, ele não arrancou as dobradiças. O texto diz que junto com as folhas da porta veio também as ombreiras da porta. E junto com as ombreiras da porta veio a tranca das portas. Ele arrancou, foi toda a estrutura. Rompeu o muro, foi isso que aconteceu. Ele levantou tudo de uma vez, ele abriu tudo e derrubou as portas. E você pode pensar assim, bem, ele agora está com a porta aberta, agora ele pode ir embora. Não, ele queria fazer um estrago maior. Isso aqui é um símbolo muito grande, porque o texto diz que ele pegou essas portas com as ombreiras, com as trancas, tudo, colocou nas costas, colocou sobre os ombros e levou-os para cima. Eu quero que vocês prestem atenção nessa expressão, levou-os para cima. Para onde ele foi? Em direção ao Monte Hebrom. Por que ele foi em direção ao Monte Hebrom? A gente não tem a menor ideia, mas ele foi em direção ao Monte Hebrom. O que nós sabemos é que da faixa da região de Gaza até o Monte Hebrom é uma ladeira só, subindo. É um monte muito alto, ele provavelmente não chegou até lá em cima do monte, ele foi até perto do início do monte. O texto diz assim,
até ao cimo que olha para o Hebrom. Então ele foi até a montanha que fica próximo ao Hebrom, subindo ao Hebrom. Mas o Hebrom ficava a 60 quilômetros de Gaza. Esse camarada pegou duas portas, dois portões imensos, de madeira fiche, junto com as trancas, junto com os umbrais, colocou na porta, andou por pelo menos 60 quilômetros e deixou em cima de uma montanha. Material. Por que Sansão faz um negócio desse? Isso era uma forma de desmoralizar a cidade. Quando você destruía os portões da cidade, você tinha conquistado a cidade. A cidade estava na tua mão na hora que você bem entendesse. Era um sinal de poder. É por isso que quando há invasão de Jerusalém, as portas de Jerusalém foram queimadas. É isso que a gente vai descobrir, então, quando a gente vai ler Neemias. As portas estavam queimadas, ou seja, a cidade estava completamente entregue. Destruir as portas da cidade era conquistar a cidade. Sansão era para estar amarrado naquela noite, morto naquela noite, mas à meia-noite ele arrancou as portas da cidade e conquistou a cidade de Gaza, porque no final das contas ele se torna vencedor sobre a cidade. Veja que é a mesma imagem que Jesus diz sobre a igreja. Ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É a mesma imagem. É a imagem de que uma vez derrubando-se a porta, a cidade está conquistada. A cidade foi subjugada. Mas que coisa fantástica. Mas a questão toda aqui é que a história é tão fantástica, é uma força tão grande, é uma coisa tão espetacular, é uma vitória tão bonita que nós nos esquecemos o motivo pelo qual Sansão estava ali. Ele se meteu nessa situação, ele correu risco de vida, porque ele estava procurando e brincando com o pecado. Você pode pensar assim, mas ele aprendeu, não é possível. Ele já se meteu numa enrascada lá em Tímina, teve que matar um monte de gente para pagar uma aposta. Depois se meteu numa outra enrascada também em Tímina, quando mataram a mulher dele. E aí ele teve que fazer aquela bagunça todinha, primeiro com as raposas e depois com uma queixada de jumento. Ele só se mete em enrascada. Ele ainda fez os outros se meterem em enrascada, porque o pessoal de Judá teve problema também com os filisteus por conta dele. Aí Sansão vai para Gaza e o que acontece em Gaza? Enrascada de novo, complicação de novo. Não é possível que ele não aprenda. Não, Sansão, ele não aprende. Sansão, ele brinca demais com o pecado. Isso nos leva a um segundo aspecto aqui. Primeiro é que a gente, por natureza, vai atrás do pecado. A gente busca o pecado e busca as complicações dele. Mas, em segundo lugar, que quando nós encontramos o pecado, nós nos tornamos cegos para o pecado. O texto nos diz que ele então desceu para uma cidade chamada Soreque, versículo 4. O texto nos diz que depois disto, ou seja, depois dele ter feito esse estrago em Gaza, ele se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. O vale de Soreque era mais perto de casa, então ele não precisou ir tão longe dessa vez. O vale de Soreque ficava entre a cidade de Tímina, onde ele já tinha arranjado uma esposa, e a cidade de Zorá, onde ele era. Então o vale ficava ali no meio. Então era pertinho de casa, relativamente. Dessa vez ele não precisou ir longe, mas agora ficou muito mais perigoso. Porque antes o texto diz que ele enlouqueceu por uma mulher. Lá no capítulo 14, quando ele desceu para Tímina, ele viu uma mulher em Tímina e já chegou de cara dizendo: tomai-me por esposa, eu quero essa mulher. Mas agora o texto diz que ele se afeiçoou a uma mulher. Não é mais uma paixão à primeira vista, como foi lá em Tímina, onde ele nem sabia o nome da mulher. Ele só descobriu que gostava da mulher na visita dos pais, que ele achou que a mulher era legal. Mas ele nem tinha visto, tinha sido paixão à primeira vista. Agora não. Agora ele passa a conviver com essa mulher. Ele praticamente se juntou com ela. É essa a ideia aqui. Ele passa a frequentar a casa dela, porque ele se afeiçoou a ela. Ele gostava dela. Ele amava essa mulher. O nome dela é Dalila. A gente não sabe ao certo qual é o significado dela.
do nome dela. O que tudo indica, o nome dela significa devota, alguma coisa desse tipo. A gente não sabe ao certo, porque também tem uma palavra muito parecida em hebraico para isso, e aí a gente fica confuso. Mas, no geral, os comentaristas entendem que seja devota. O que há uma suspeita, então, que por o nome dela ser esse, é possível que ela fosse uma prostituta cultual, uma mulher que trabalhava justamente com a adoração e por meio da prostituição. Mas a gente não tem base textual para dizer isso, só o nome que sugere isso. A gente não tem, porque o texto não diz que ela era uma prostituta. Porque senão teria dito, não teria problema nenhum em dizer isso. Porque pela reputação de Sansão não faz diferença nenhuma. Porque lá no versículo 1 já disse que ele encontrou uma prostituta e se deitou com ela. Não tem nem nome. O nome dela é prostituta. Pronto, só esse. Aqui não, ela tem nome. O que custava dizer se ela era também uma prostituta ritual? Então, por a questão de reputação de Sansão, não fazia diferença nenhuma dizer ou não dizer. Então, ao que tudo indica, essa era uma mulher da região mesmo. O nome também é estranho porque não parece ser o nome de um filisteu. Ela morava na região, mas que não era uma filisteia. Isso explica uma negociação que vai acontecer aqui na frente. Mas seja como for, essa mulher, ela é esperta, interesseira e definitivamente não corresponde ao amor de Sansão. Eu sei que quando a gente vê filme, fica aquela coisa linda de um romance, uma coisa bonita de paixão. Não tem isso aqui não. Não tem isso aqui não. O único que está apaixonado, que ama, é Sansão. E por causa da sua aproximação ao pecado, ele vai ficar completamente cego para o que está acontecendo ao redor dele. O texto nos diz que ele se apaixonou por essa mulher no versículo 4, e no versículo 5, os príncipes dos filisteus. E eu preciso lembrar aos irmãos que os filisteus tinham 5 grandes cidades, e cada grande cidade dessa tinha um príncipe que comandava essa cidade, dominava nessa cidade. Eram homens extremamente ricos e poderosos na região. O que aconteceu aqui é que toda a nação já está olhando para Sansão como inimigo. Não são só o pessoal da região de Tímina, não é só o pessoal da região de Gaza, mas todas as outras regiões estão interessadas também, Asdod e assim por diante, está todo mundo interessado. Os príncipes, todos os príncipes dos filisteus vieram até a região de Sorek, uma região pequena, vieram até lá, porque eles descobriram que Sansão tinha se juntado com a mulher. É isso que eles fizeram. Eles descobriram que Sansão tinha se juntado a essa mulher, porque o texto fala assim, os príncipes dos filisteus subiram a ela. Eles não passando pela região descobriram isso. O texto diz que eles descobriram isso e foram atrás dela. Especificamente, foram atrás dela. Isso já tinha acontecido antes. Lá no capítulo 14, os homens pressionaram a mulher de Sansão, no dia do casamento dele. Aqui, o negócio é um pouco mais bem montado. Os príncipes o procuram e têm uma proposta para ela. A proposta é: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo. Olha, tem 3 palavras aí, que vocês prestem atenção. Poderíamos dominá-lo. Segundo, amarrá-lo, para assim o subjugarmos. Eles não querem matar Sansão. Não vale a pena matar Sansão. Matar Sansão é transformar Sansão no mártir, e eles não querem isso. A ideia é justamente mostrar a superioridade. E a melhor forma de mostrar superioridade é prender Sansão. Eles querem dominá-lo, amarrá-lo e subjugá-lo. É isso que eles querem. Eles dizem: a gente precisa descobrir um jeito, porque é impossível pegar esse homem. O homem é forte demais, o homem tem mais força que um touro. É uma coisa absurda. E a gente precisa descobrir como é que esse homem tem força. Nota o que eles já descobriram. Eles já descobriram que a força de Sansão não é natural. Eles já descobriram isso. Não é natural. Porque se fosse natural, não tinha como eles pensarem assim: tem uma maneira de amarrá-lo, simplesmente descobrir como é que a força dele se esvai. Não, era só dizer assim: a gente vai arranjar alguma coisa que possa segurá-lo. Mas não, eles dizem: tem algum segredo aí. A gente precisa descobrir o segredo dele.
ter tanta força. E eu quero que você preste atenção no final do versículo. Eles dizem assim: e te daremos cada um. São 5 príncipes, então não perde a conta não. Ele diz assim: te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Cada um vai dar 1.100 ciclos de prata. Você pode pensar assim, mas será que isso é muito dinheiro? Se você for para o capítulo 17, no versículo de número 10, tem uma mulher chamada Mica, ali tem um homem chamado Mica, que vai contratar um levita como sacerdote, e se você prestar atenção lá, versículo de número 10 diz assim: então lhe disse Mica, fica comigo e sê-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 ciclos de prata. Parece que pastor ganha pouco desde aquela época. Preço de um sacerdote. Como é que você contrata um sacerdote? Você faz o contrato anual com ele. Quanto é que ele ganha por ano? Ele ganha por ano 10 ciclos de prata. Você pode dizer, é muito ou pouco. Ele aceitou. Ele ficou com o emprego. 10 ciclos por ano. Chegam os príncipes dos filisteus e dizem para Dalila: cada um de nós vai te dar 1.100 ciclos de ouro. E não é que ela vai ganhar 1.100 ciclos de ouro, ela vai ganhar 5 vezes 1.100 ciclos de ouro. Isso dá 5.500 ciclos de ouro. Eu não sei se a conta é essa mesmo, mas eu acho que é isso. Isso dá cerca de 70 quilos de prata. Era prata para ela viver a vida toda. Era uma aposentadoria para viver bem. Com 70 quilos de prata, dava para viver bem. O coitado do sacerdote, 500 anos, é mais ou menos assim mesmo que funciona. Olha só, era muito dinheiro. Era muito dinheiro. E como dizem, todo homem tem seu preço. E esse foi o preço para Dalila. Ela ama dinheiro. Ela não ama Sansão. Ela então começa uma série de tentativas. E eu quero que vocês notem que ela não tem nenhuma sutileza em mostrar que ela está tentando encontrar uma fraqueza nele. O texto nos diz assim que no versículo 7, aliás, versículo 6, ela diz: peço-te, declara-me em que consiste a tua grande força e em que poderia ser amarrado para te poderem subjugar. Ela usa as mesmas palavras dos caras lá em cima. As mesmas palavras. Ela simplesmente diz: eu quero saber, me diga uma coisa, como é que a gente faz para amarrar você de forma que você não consiga se soltar? O que a mulher quer saber de um negócio desse? Toda mulher, se tem um homem forte desse jeito do lado, estaria feliz porque ninguém podia tocar nela. Ela chega e diz: eu quero saber como é que eu te amarro para tu não se soltar. E o que é que ele faz? A gente já descobriu que Sansão tem um senso de humor muito peculiar. Piadas de mau gosto, isso é o que ele gosta. Ele gosta de muitas pegadinhas. O caso das raposas foi uma pegadinha. Foi justamente uma pegadinha. Ele gosta dessas brincadeiras. Ao invés dele dizer, não digo, e pronto, o que é que ele faz? Veja só, se você pegar versículo de número 7, 7 tendões frescos. A ideia ou é tendão mesmo, de animal, ou é tripas trançadas, alguma coisa desse tipo, mas é feito de carne. Se você pegar 7 tendões frescos, agora veja só, tem que ser fresco, não pode ser seco não, tem que pegar 7 tendões frescos, e aí você me amarra. Se você me amarrar com isso aí o que acontece? Aí eu perco a força aí o que ela faz? Os príncipes, versículo 8, arranjaram esses tendões. Onde eles arranjaram esses tendões, ninguém sabe, mas eles arranjaram. E nessa visita que ele vai fazer para ela, eles entregam esses tendões para ela e ela o amarra, ela pessoalmente o amarra, porque ela é o único que consegue ficar perto da fera e a fera fica tranquila. Ela o amarra e depois que ela está amarrada, o texto faz questão de dizer que ela escondeu os filisteus num quarto lá de dentro. Escondeu esses homens num quartinho e eles ficaram lá prontos.
Só que vocês acham que eles são bestas dela gritar e eles avançar? Não, a ideia é outra. Eles já fizeram uma bobagem dessa antes. Lá no capítulo de número 15, quando Sansão chegou amarrado, eles fizeram uma festa, correram para cima. Foi uma tragédia. Sansão quebrou as amarras e matou um monte de gente. Eles não são bestas, eles estão escondidos agora. Se escondem num quarto, ela amarra ele está dormindo, e então, de repente, ela diz assim: os filisteus vêm sobre ti. E ele se levanta num susto, num pulo, e o texto diz que ele quebrou os tendões. Quem conhece esse tipo de material, seja tendão, seja tripa, como seja o caso aqui, sabe que não é tão fácil de torar, não. É duro, é bem duro mesmo, é difícil de quebrar. E o texto nos diz que ele quebrou os tendões como quem quebra fio de estopa chamuscado. Fio de estopa que passou perto de fogo. Ou seja, ficou podre. Foi assim que ele fez. Pum, quebrou. E os caras eles não vacilaram, entendam? Eles ficaram no quartinho. Eles esperaram para ver se ele tinha alguma dificuldade para se amarrar. Quando ele pulou com susto, que torou, eles nem avançaram. Ficaram escondidinhos lá no quarto deles. Ela reclama, versículo 10, você está zombando de mim? Notem, ela notou que ele estava fazendo uma pegadinha. Isso era humor. Está mangando de mim. Está zombando de mim e está me dizendo mentira. Está me dizendo mentira. Me diga agora como você poderá ser amarrado. Ela entendeu a brincadeira dele. Você está brincando. Você está brincando comigo. Me diga como é que eu me amarro, te amarro. Versículo 11. Você vai ter que fazer o seguinte: arranje corda nova. Gente, corda nova já foi usada. Se você for lá para o capítulo 15, vai descobrir que os homens de Judá o amarraram justamente, ele já foi amarrado uma vez, versículo de número 13, e o amarraram com 2 cordas novas. Ele já foi amarrado de corda nova. Ele chega para ele e diz: olha, faz o seguinte, pega uma corda nova, aí você me amarra. Agora tem um detalhe: a corda nunca pode ter sido usada para nada, tem que ser nova mesmo. Nova mesmo. Olha a mandiga que ele inventa. Ele fica inventando um monte de mandiga. Pega uma corda nova que ninguém nunca tem usado, zerinho, saiu do mercado para cá, aí você me amarra. Quando me amarrar, aí pronto, aí acabou. Aí eu não tenho força para nada. Ela vai lá, versículo 12, amarra. É interessante isso. Ela o amarra, e quando ele está amarrado, o texto diz: e os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Ela grita de novo. E o texto faz questão de dizer, no versículo 12, o mesmo que disse no versículo 9. No versículo 9, o texto disse que havia um quarto interior onde os homens estavam escondidos. Versículo 12 repete: tinha ela no quarto interior homens escondidos. De novo, tinha um grupo esperando pela desgraça. Tinha homens lá, mas quando ela gritou que os filisteus estavam sobre ele as arrebentou dos seus braços como um fio, como se fosse em linha. Foi isso que ele fez, só viu o estalo. Aí o que é que ela faz? A mesma coisa, versículo 13. Você está zombando de mim, você está rindo da minha cara, você está me contando mentira. As mesmas palavras, ela diz as mesmas coisas, você está me contando mentira. Declarai-me agora, pois, com que poderia ser amarrado? É a terceira vez, e Sansão agora já está muito perto, porque ele está acabando criatividade agora. Ele já inventou 2, né? Na segunda, ele já repetiu um negócio. Na terceira, ele vai chegar perto demais. Eu quero que vocês notem que ele não consegue notar, ele não consegue ver que Dalila está tentando ele. Ele não vê. Ele está cego pelo pecado. E o texto nos diz que ele diz o seguinte: olha, se você, versículo de número 10, se teceres as 7 tranças da minha cabeça com a ordidura da teia. Rapaz, agora o negócio ficou complicado. Porque para arranjar tendão era difícil, corda era mais fácil. Mas ele agora montou um esquema que é difícil de fazer. Ele diz: olha, você vai ter que pegar um tiar, vai pegar as minhas tranças, vai colocar minhas tranças no tiar, vai pegar e vai entrançar no tear
meu cabelo. Olha a expressão aí, se teceres as 7 tranças da minha cabeça com uma urdidura da teia, com linha, e se afirmares com pino de tear, ou seja, você vai pegar o tear, e quem já viu um tear pequeno desses assim, sabe o que ele está dizendo? Você vai pegar o meu cabelo, vai tecer o meu cabelo, fazer como se fosse um tecido no meu cabelo, e depois você vai fechar tudo com o fio do tear. Você prender tudo isso aqui, aí está resolvido. Mas quero que vocês notem que já está chegando muito perto. Ele já disse que está no cabelo. Está no cabelo. Ele não está conseguindo mais inventar história. E o texto diz que ela, então, enquanto ele dormia, versículo de número 13, enquanto ele dormia, ela teceu 7 tranças. Deu trabalho. Ele dormindo, e ela foi lá, pegou um tear e teceu o cabelo dele todinho, fez um tecido com o cabelo dele e prendeu, por último, com um pino, versículo 14. Depois que ela terminou o serviço, os filisteus vêm sobre ti. O texto não diz que tem gente escondida. Notaram? Parece que o pessoal desistiu. O pessoal diz, olha, ele descobre não, ele vai mentir, já mentiu 2 vezes, está passando a noite toda escondido num quarto, esperando que e aí acontece um negócio desse, não tem jeito, não tem mais gente escondida não. O texto diz assim que ela gritou e ele despertou do sono, arrancou o pino, a urdidura, quebrou tudo, não aconteceu nada. Então o pessoal acertou, ia perder só mais uma noite de sono, vigiando Sansão, não ia resolver nada. Só que agora vem uma estratégia que já funcionou antes. Veja aí, o texto diz assim, versículo 15. Então ela disse, como dizes que me ama? Agora é a sacada feminina. Você diz que me ama? E eu fico fazendo uma pergunta tão simples. Onde é que está a confiança nesse relacionamento? Cadê o amor que você não me mostra? Eu pergunto, você só faz brincadeira comigo. Aí a gente fica aqui, eu faço... Você está mentindo para mim o tempo inteiro e tirando onda na minha cara. Como é que esse é amor? Você não me ama. Ele diz, por que se não, porque, como dizes me ama, se não está comigo o teu coração? Ou seja, você não me ama de verdade. É a famosa, me dê uma prova do seu amor. E aí Sansão não enxerga como essa mulher ela é ardilosa, ele está completamente cego pelo pecado. Aí o texto diz o seguinte, e versículo 16, importunando todos os dias com suas palavras e molestando, aqui tudo indica a ideia de que ela passou, a partir daquele dia ela começou o tempo todo dizendo que ele não amava, que ele não amava, que ele não amava, inclusive dando um empurrão nele, porque a ideia de molestando é que ela batia nele e dava uns empurrão nele. Então ela ficou meio agressiva. O texto então nos mostra que é a mesma coisa que aconteceu no versículo 17 do 14. Lá o texto diz que a mulher dele lá chorava diante dele os 7 dias em que celebraram as bodas. E no 7º dia ele declarou, porquanto o importunava. É a mesma palavra, notou aí? Ela o importunava. E ele declarou o enigma a ela. É a mesma coisa, ela está importunando. Ela está falando 24 horas por dia e dando os empurrão nele. E o texto nos diz que apoderou-se dele uma impaciência de matar. Ele não estava mais aguentando a vida. Essa mulher, e essa é uma capacidade bem feminina, tornar a vida de um homem um inferno. Ela azucrinou o juízo dele. E o texto diz que ele estava sendo importunado de um jeito que ele estava com uma impaciência de matar. Essa expressão é ótima. Como ela o ganhou pelo cansaço, versículo 17, o texto diz que ele descobriu todo o coração.
Agora não tem mais jeito. De novo ele perdeu, por um princípio bem simples: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Essa mulher é insistente. Porque ela é curiosa? Não, porque ela é interesseira. É muito dinheiro para desperdiçar assim. Ele abre o coração para ela e diz: eu sou o nazireu. Como nazireu, ele só se lembra de uma regra: não pode passar navalha sobre a minha cabeça. A palavra nazireu é fantástica, porque nazireu é alguém consagrado. Alguém consagrado. Mas a palavra para nazireu também é uma palavra muito parecida com coroa. É como se tivesse alguma coisa sobre a sua cabeça. Por isso que o cabelo era o grande símbolo do nazirato. Então ele diz: não pode passar navalha. Eu sou assim desde o ventre da minha mãe. Se rasparem o meu cabelo, aí eu vou perder a força, eu vou enfraquecer. Ele entende que é só o cabelo. Eu quero que vocês prestem atenção. Sansão, ele entende que é só um rito cerimonial. Ele não entende que é um problema moral. Ele não encara o nazirato como sendo uma questão moral dele, de pecado, de santidade. Ele não entende as coisas assim. Ele só entende como se fosse uma arte mágica, como se fosse somente um cerimonial religioso. Se raspar meu cabelo, eu perco a força. É assim que ele entende a vida. Ele não consegue ver a sua vida como um ato espiritual para Deus. Ele vê as coisas pelo seu natural. É assim que ele enxerga as coisas. Raspe a minha cabeça, eu perco a força. Mas, na verdade, queridos, o problema não era raspar a cabeça. O problema era Deus o abandonar. Era esse o problema. Mas só faltava esse símbolo, os outros dois ele já tinha quebrado. O texto nos diz que ela, ouvindo isso, mandou avisar para os homens que eles já tinham desistido, dizendo: olha, ele agora abriu o coração. Ele agora soltou tudo. Eu agora descobri como é. Então venha mais uma vez, porque dessa vez eu tenho certeza que ele me disse a coisa certa. E então o texto diz, versículo 18, que os príncipes subiram e trouxeram a parte mais importante agora. Porque antes eles trouxeram corda, depois eles trouxeram tendão, agora eles trouxeram dinheiro. Eles agora trouxeram dinheiro. Beleza, então agora a gente paga você. E o texto nos diz que Dalila, olha só como é duro isso aqui, versículo 19. O que é um homem rendido ao pecado? Dalila o fez dormir nos joelhos dela, no colo dela. Ela o colocou para dormir no colo. Um símbolo de carinho, de afeição, de cuidado, de proteção. Sansão está dormindo no colo dela. A gente não sabe ao certo porquê, mas ela, dessa vez, não fez o trabalho. Das outras vezes, quem amarrou foi ela, quem teceu foi ela, agora ela chamou um barbeiro. O texto nos diz que ela chama um barbeiro. A gente não sabe ao certo. Eu acho que ela deve ter medo de algo quando fosse arrancando o cabelo, de repente cortar alguma coisa e ele acordar. Chamou um barbeiro que tinha mão firme e mais suave. Enquanto ele dormia no colo dela, o texto nos diz que veio esse homem e raspou as 7 tranças da cabeça dele. E aí o texto fica estranho, porque o texto diz assim: passou ela a subjugá-lo. A ideia não é... Os comentaristas ficam confusos com isso aqui, porque ela não ia amarrar ele, não é ela que segurou ele. Mas a ideia é que ela finalmente o dominou. O pecado, por meio de Dalila, dominou Sansão definitivamente agora. Dominou a tal ponto que o texto diz assim, que raspado as sete tranças dele, ele subjugado, o texto diz assim, e retirou-se dele a sua força. Funcionou. A mesma frase de antes, os filisteus vêm sobre ti. O texto nos diz que ele se levanta, mas o que é que ele não sabia? Que ele estava careca agora. Porque foi cortado, raspado a cabeça dele enquanto ele estava dormindo. Ele não notou.
o cara era bom. O texto nos diz então que, eu não sei se ela estava fazendo cafuné de um lado enquanto o outro raspava do outro, eu não sei como é que estava funcionando esse negócio, mas ele não acordou. É tanto que quando ela acorda, ele é arrogante. Ele chegou, ficou em pé, venha que eu vou dar uns bufetes nesses cabos de novo. É só chegar que eu dou uns tapas nele aqui e já está resolvido o problema. Me livrarei. Mas aí versículo 20 diz a coisa mais triste sobre Sansão que a gente pode ler. Versículo 20 termina dizendo assim: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Quando brincamos com o pecado, nós não notamos quando o Senhor se retira de nós. O texto nos diz que eles avançaram contra ele, o pegaram, furaram os 2 olhos, vazaram os olhos deles, fizeram descer a Gaza, a cidade onde ele tinha arrancado as portas, prenderam com cadeias de bronze, botaram cadeias pesadas nele e o colocaram para virar um moinho. Era uma pedra grande com uma madeira, onde eles amarravam um jumento. O jumento ficava puxando e rodando ao redor dessa pedra. E aí dava para colocar as sementes lá, e a pedra era grande, então moía mais rápido e uma quantidade maior. Colocaram Sansão para fazer um trabalho de jumento. Às vezes as mulheres faziam esse trabalho também, mas de todas as formas era um trabalho indigno. Ele está aqui agora cego, andando em círculos, empurrando uma pedra. É isso que aconteceu. É claro que o texto nos dá uma fagulhazinha de esperança no versículo 22. É assim que rasparam a cabeça dele, logo após o cabelo ser raspado, o cabelo já começou a crescer. É óbvio. Você raspa num dia, no outro dia já arranha. Imediatamente o cabelo começou a crescer, mas eles não estão nem ligando mais para isso. Porque eles estão com Sansão cego e amarrado por cadeias de bronze. Ele agora não escapa mais. Querido, Sansão foi derrotado. E derrotado por uma mulher que o importunou. Simplesmente porque ele, por brincar com o pecado, não viu como o pecado se aproximou dele e não notou como o pecado insistentemente o atacou. E porque ele peca com seus olhos, pecou assim Tímina quando viu a mulher, pecou assim em Gaza quando viu a prostituta, pecou assim com Dalila, e porque o seu pecado é a concupiscência dos olhos, ele perdeu exatamente os seus olhos. Não vê mais. É um homem careca, cego, amarrado. É só isso que ele é agora. Queridos, quando nós brincamos com o pecado, da mesma maneira, quando nós brincamos com o pecado, nós da mesma forma nos aproximamos dele por brincadeira. Da mesma forma nós vamos atrás dele. Andamos 60 quilômetros atrás de um pecado. Nossos pés, de repente, são ligeiros a procurar o pecado. Nossas mãos agem em praticar o pecado. Quando nós achamos que o pecado é uma coisa boba e que podemos brincar com ele, nós achamos que podemos nos aproximar dele sem nenhum perigo, porque a gente se garante. E Sansão nos ensina como é arriscado nos aproximarmos do pecado, porque não existe uma distância segura do pecado na qual a gente possa chegar. Segundo, quando nós brincamos com o pecado, nós ficamos cegos para os perigos do pecado, e isso é que é mais assustador. É que quanto mais próximo você estiver do pecado, menos você vai notar como o pecado é perigoso. Menos você vai notar como ele pode fazer um grande estrago na sua vida. O Senhor nos adverte para cuidado quando a gente se aproxima muito do pecado, quando a gente brinca com o pecado. Porque a gente finda indo atrás dele, atraídos por ele. E no meio da história a gente não nota de como ele insistentemente está tentando nos destruir. E no final, como diz Tiago, a cobiça, quando for engravidada, der a luz ao pecado, o pecado vem e nos engole. Foi isso que aconteceu com Sansão. Ele ficou cego e preso, escravo. Uma vergonha.
por causa do seu pecado. Quando criança, a gente brinca com coisas perigosas, se aproxima disso. Enquanto eu falava aqui, me lembrei de uma também que eu aprontei. Na minha época, não podia chegar um circo na minha cidade, que a gente avançava para cima do circo. A gente queria ver leão. É tanto que tudo quanto era gato na minha cidade desaparecia quando o circo vinha. A gente ia perrear o leão. A gente não tinha o que fazer. Uma jaula onde só cabia o leão. Qual era a brincadeira nossa? Puxar o rabo do leão. Coisa bem simples. A gente ia lá e puxava o rabo do leão, puxava a juba do leão. O leão tem uma paciência de leão, é uma coisa impressionante. Até que um dia, a gente estava brincando com um desses circos que parou na porta da nossa escola. Eu ainda me lembro como se fosse hoje. Até o cheiro do leão ainda sinto. A gente puxou o rabo do leão e o leão atacou. Quase vira a jaula onde ele estava, do tamanho do ataque. Nunca vi um negócio, nunca pensei que um bicho daquele tamanho fosse tão rápido daquele jeito. Olha, foi por uma questão de segundo, o menino tirou a mão. Uma questão de milésimo de segundo, uma coisa muito rápida. Perigoso brincar com o pecado, porque a gente não nota quão próximo a gente está dele, nem quão perigoso ele é, quanto mais a gente se aproxima dele, até que ele nos dá o troco. Cuidado, tenhamos, pois, cuidado em brincarmos com o pecado. Vamos orar? Meu Deus, muito obrigado por nos dar a advertir, Senhor, com os perigos que nós passamos quando nós nos aproximamos do pecado. É só mais um filme, censura 18. Bobagem, é só uma conversa com uma mulher de madrugada no WhatsApp. Que bobagem, não é nada não, é só sair com alguém para almoçar. Senhor, como é fácil nós brincarmos com o pecado. Como é fácil, Senhor, nós andarmos atrás dele, jurando que ele não vai nos engolir. Senhor, como é perigoso saber que o pecado nos cega à medida que nós nos aproximamos dele. Senhor, tem misericórdia de nós. Como o Senhor nos ensinou, livra-nos do mal. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Dá-nos, ó Senhor, a visão correta para que enxerguemos o pecado à distância e ao invés de nos aproximarmos dele, nos ajuda, Senhor, a fugirmos dele, ao contrário de Sansão, mas como fez José, fugir do pecado ao invés de abraçá-lo. No nome de Cristo Jesus é que nós te rogamos isso. Amém.